Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Estou ajeitando aqui, vamos ajeitar a câmera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem fortalecidos no Senhor, né? Como uma criança que nós ouvimos, que está agora descansando nos braços da mamãe, porque recebeu de Deus seu alimento, recebeu ali a palavra. E isso mesmo, irmãos, vamos confiar no Senhor, porque Ele é fiel e Ele está no controle de todas as coisas, né? Temos que colocar a nossa confiança nele. Ele é a âncora da nossa alma, onde a nossa alma descansa, está firme, né? E realmente a palavra de Deus, ela não nos garante que não teremos momentos difíceis, mas garante que teremos o sustento do Senhor. Amém? Vamos orar para que nós comecemos a nossa aula. Pode entrar no chat aí avisando que você está presente conosco aí na aula, né? Enquanto isso, nós vamos estar aqui orando. Tem duas pessoas que já estão aqui ligadas, né? Dois irmãos. Vamos estar orando, aguardando os demais, né? Que nós temos hoje muitas coisas para poder aí passar para os irmãos, né? Estar dando uma recapitulada em alguns detalhes, né? Esperando que você possa se tornar uma ferramenta muito afiada aí nas mãos do Senhor para falar de Jesus Cristo. Amém? Pai querido, te louvamos, Senhor. Te louvamos sempre, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Mesmo que o Senhor não faça nada por nós, o Senhor continua fiel e digno. E nós, ó Pai, nos colocamos nas Tuas mãos porque confiamos na Sua graça, na Sua misericórdia, confiamos no Teu amor, no Teu perdão, confiamos que o Senhor é fiel à Sua própria palavra. Como nós vimos, nós podemos confiar nas Tuas promessas, porque o Senhor prometeu, e o Senhor é o garantidor, o Teu caráter, os Teus atributos, é aquele que garante o cumprimento dessas promessas, pela Tua santidade. Por isso, obrigado, Senhor. Queremos, Senhor, pedir que o Seu nos dirija agora para podermos compartilhar com os irmãos as nossas experiências no evangelismo e que o Senhor possa usar a cada irmão que está ouvindo agora essa aula e que ele venha ser uma testemunha cada vez mais poderosa nas mãos do Senhor, testemunha de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, irmãos. Eu quero hoje começar a nossa aula com uma fala sobre o nosso intuito nessa aula de evangelismo, é ensinar uma estratégia que você consiga com clareza e com objetividade passar o Evangelho, sem distrações ou sem desvio de propósito para uma pessoa que não é convertida, uma pessoa leiga na Bíblia, totalmente leiga. O que ela sabe da Bíblia praticamente nada, né? Ela tem apenas noções e às vezes muito distorcidas pelo preconceito que a sociedade tem da palavra. E também pode ser que às vezes você encontre até pessoas que conheçam muito bem a Bíblia, mas por causa de sua arrogância, por causa do seu orgulho, do seu coração orgulhoso, ele se acha um juiz, né, das palavras que a Bíblia fala, né? Então interpreta do seu jeito, interpreta de uma maneira distorcida também. Nós podemos encontrar situações assim. Então,
O objetivo da nossa estratégia é te dar ferramenta para enfrentar todas as situações, né, que possam ocorrer. E com isso, a gente tem que ter um esforço de estudar, um esforço de nós nos empenharmos em aprofundar nessa estratégia, né? Porque senão nós vamos fazer as coisas pela metade. Nunca é bom fazer as coisas pela metade, né? E então, mas isso não significa que você, no seu tempo de vida, no seu tempo de caminhada com o Evangelho, você já não tenha tido experiências de evangelização. Eu tenho certeza que você já pôde compartilhar, talvez, com alguma pessoa sobre o Evangelho, né? E você compartilhou da forma que você achou melhor naquele momento e tal. E eu espero que com isso você não tenha se decepcionado também, ou então achado que não foi eficaz, né? E pode, às vezes, a gente se frustra por causa disso. Então, o que eu estou querendo passar aqui não é o melhor método, a melhor estratégia. Eu não estou querendo aqui dizer que é só esse o jeito certo de falar de Jesus, que os outros são errados. Não, não é nada disso. O que nós estamos querendo é ter uma linha de ação, como eu falei, para que sejamos claros e objetivos. E diante de um mundo, de um contexto que nós temos hoje do mundo, desses tipos de questionamento. Então, nós dependemos sempre vamos depender do Espírito Santo. Nós não podemos usar nenhuma estratégia sem que o Espírito Santo esteja ali conosco, colaborando e nos fortalecendo e ajudando também a pessoa que nós vamos falar de Jesus, ajudando essa pessoa a entender. Não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que essa pessoa ela pode estar sendo cegada pelo inimigo, pelo diabo, não é? Como Paulo diz, que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não enxerguem a luz do Evangelho. Então o inimigo, há uma ação espiritual também agindo, então nós não podemos esquecer disso, por isso que nós temos que ter uma batalha de oração, uma vida de oração, buscando que o Senhor nos dê esse poder, essa graça, e ao mesmo tempo crendo que a própria palavra, o próprio Evangelho, é poder de Deus para a salvação. Então, a palavra que você vai levar já é poderosa, já tem ali o poder de Deus. Então, nós como canais, nós temos que também ter esse poder, essa graça de Deus, do poder de Deus agindo conosco, o poder do Espírito Santo. Amém? Então, eu queria iniciar isso, porque de maneira nenhuma eu quero passar a ideia de que o método em si resolve, que a estratégia em si resolve. Ela é apenas parte de uma situação que nós podemos utilizar, né, como estratégica, tá bom? Como uma forma de trabalhar. E eu, particularmente, utilizo ela há muito tempo. Então, eu já me familiarizei, já estou bem treinado, mas situações novas podem acontecer, já aconteceram. Então, a gente vai... É sempre um aprendizado. E existem vários outros métodos que podem ajudar na evangelização, mas eu... particularmente optei por esse, né, que eu acho que ele, dentro da minha proposta, que eu quero que as pessoas entendam sobre a salvação em Cristo em si, é o que mais tem funcionado e que mais tem trazido o resultado de não necessariamente de conversões, mas de compreensão do que é o Evangelho. Porque uma pessoa que você fala de Jesus hoje, ela pode não tomar uma decisão, mas uma semente foi plantada e essa semente é o Espírito Santo que vai fazer germinar
E como Paulo disse, um planta e outro é que colhe. Então pode ser que essa vida será colhida em outro momento de sua trajetória, em outro momento de sua vida, com outras situações. E eu creio que com esse momento de isolamento que nós estamos passando, né, nós vamos ver muitas pessoas que lá atrás não tinham dado ouvidos ao Evangelho e que hoje entendem e vão entregar a vida para Jesus. Porque mudou a vida de todo mundo, mudou a minha, mudou a tua. Nós estamos pensando muito mais sobre a vida, sobre nosso compromisso com Deus. Eu pelo menos tenho pensado no meu compromisso com Deus. E graças a Deus eu tenho me sentido muito seguro, muito tranquilo, como a palavra que veio hoje para nós. Eu tenho me sentido muito tranquilo, vendo Deus operando, né? É difícil, não estou passando mar de rosa não, tá difícil como muitos, a gente sai para trabalhar e o resultado não vem, não tem movimento, vamos dizer assim. As contas, elas continuam, né? O boleto ele continua chegando, né? Os boletos, os compromissos, mas nós cremos que Deus está no controle, que Ele é provedor, Ele cuida. E mais importante, a nossa alma estar tranquila. E ela só pode estar tranquila, irmãos, porque nós temos certeza de vida eterna, né? Se nós temos certeza da vida eterna, que é o bem maior, que é o presente maior, o mais precioso, então cumpre-se aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos no capítulo 8. Se Deus não negou o seu único filho por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Ele não negou Jesus, que é o bem mais precioso, e com ele há a vida eterna, com ele há o presente da vida eterna. Se ele não nos negou o Senhor, como ele não nos dará as demais coisas? Todas as coisas já estão liberadas para nós, somos abençoados já. E o próprio Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Descansamos no Senhor. O que tem me alegrado o meu coração é que nesses dias, mesmo com as lutas e dificuldades, eu tenho podido me alegrar no Senhor, e espero que você também possa se alegrar no Senhor a cada dia, a cada manhã, e olhar e dizer: esse é o dia que o Senhor fez para mim. Nos alegremos e regozijemos nele. Amém? Ok, meus irmãos. Então, dito isso, nós vamos recapitular aqui do ponto que nós paramos, que nós chegamos na hora de pousar o nosso avião. E nós, usando aquela parábola, ou analogia de pilotar, aprender a pilotar um avião. Então nós decolamos na introdução, mantivemos o voo quando nós compartilhamos ali do Evangelho, e chegou a hora de pousar, chegou a hora de chegar numa decisão. Então, nesse ponto é importante você saber o que tem que fazer, porque muitos se enroscam nessa hora, não sabe quando terminar, né? Chega o ponto de terminar, e nós temos que saber a hora de terminar. Então vamos lá, eu vou puxar para mim aqui a decisão. Então, nós temos a pergunta qualificadora. Como nós explicamos, essa pergunta é para você saber se a pessoa entendeu o que você quis passar para ela. Então a pergunta qualificadora qual é? Isto faz sentido para você? Né? Então a pessoa vai dizer sim ou não. Não, faz sentido. Então quer dizer, ela entendeu. Então, se não fez sentido alguma coisa, ela falou: estou com uma dúvida, então você vai usar a seguinte estratégia. Então você vai voltar a cada ponto ali, lembrando da palma da mão, o céu, o homem, Deus, Cristo e fé. Então você vai perguntar: faz sentido para você que o céu é um presente de Deus? Fez sentido para você que o homem é pecador?
Né? Faz sentido para você que Deus é amor, mas precisa punir o pecado? Né? Fez sentido para você que Cristo resolveu esse problema? E faz sentido para você que é pela fé que alcançamos o presente da vida eterna? Então, a pergunta qualificadora, ela vai nos dizer se podemos ir para o próximo ponto. Importante, você não pode passar desse ponto se para a pessoa não fez sentido alguma coisa. Você tem que buscar essa resposta dela. Se for necessário repetir algum ponto, você pode repetir, não há problema. Mas, lembrando sempre que, às vezes, se você tem tempo para isso, né? Se você vê ali que o ambiente ainda é propício, você continua. A próxima pergunta é a pergunta de decisão. Agora é a hora da verdade. Gostaria de receber o presente da vida eterna agora? Esse presente da vida eterna foi passado ali, você explicou para essa pessoa. Então agora é a pergunta. Se ela vai dizer sim ou não. Eu quero ou não quero. Se ela dizer não, você não fique triste, não fique desanimado. Triste até você pode ficar pela pessoa em si, né? Ela está rejeitando. E nós nunca sabemos realmente se teremos outra oportunidade ou se essa pessoa terá uma outra oportunidade. Mas essa tristeza não pode te trazer desânimo, tá? Você não pode se sentir ali um derrotado pelo fato dessa pessoa ter rejeitado ali o que você passou. Porque ela não está rejeitando você, ela não está rejeitando porque talvez você não fez direito, não. O coração dela não foi tocado, ela está com o coração fechado. Pode acontecer? Infelizmente pode. Né? Nem todos que nós vamos evangelizar vão aceitar. Mas o que o Senhor Jesus nos chamou é para falar de Jesus. E para aqueles que aceitarem, nós também cuidarmos. Então aí vem o discipulado, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, mas esse momento da pergunta de decisão, a pessoa ela disse não, ela não virou tua inimiga por causa disso. Ela não está rejeitando você, embora pareça que ela está rejeitando você. Não é? Mas o fato é que ela está rejeitando é Jesus. Então, a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo, porém quem não crer está condenado. Então, por essa condenação, por rejeitar Jesus, rejeitar a salvação, essa pessoa já está condenada em si. Né? Ela já estava condenada antes de você falar de Jesus, e ela permanecerá condenada por não crer. Agora, o que você pode continuar fazendo? É importante. Se essa é uma pessoa do teu relacionamento familiar, vizinhança, trabalho, ou seja, por qualquer outro motivo, e você for continuar vendo essa pessoa ao longo dos dias, o que você pode fazer é continuar dando testemunho com a tua vida sobre Jesus. A Bíblia, ela tem que ser clara em nós. Eu gravei uma frase de um evangelista e nunca esqueço dela. Ela diz o seguinte, que nós somos aqueles que devemos produzir provas de que Jesus Cristo está vivo. Nós, cristãos, aqui na terra, enquanto cristãos, enquanto embaixadores do reino, a Bíblia diz isso, que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, enquanto embaixadores, nós é que devemos e temos a obrigação de produzir provas de que Jesus Cristo está vivo. Amém? Marileia, bom dia. Está aí no canal. Deus abençoe. Tá? Se você quiser aí dar um alô, eu vou citando você aqui, tá bom? Então, irmão, se essa pessoa é do teu convívio diário,
Então continue dando testemunho, vivendo Jesus Cristo, vivendo a palavra de Deus, sendo uma pessoa amorosa, uma pessoa íntegra. E essa pessoa ouviu a palavra e ela sabe por que você tem esse tipo de atitude. Né? Ela sabe por que você vive assim. Fernando, bom dia. Fernando, Esther. Ô Esther, Deus abençoe aí, Fernando. Então, aí que a tua responsabilidade até aumenta, né? Porque essa pessoa vai começar a olhar você com outros olhos, com uma outra lente, porque você falou de Jesus, falou da palavra. Então agora vem o teu testemunho. Mas eu tenho fé, eu creio que você é alguém maduro, é alguém de Deus, e você vai dar esse testemunho no seu dia a dia. Então, agora, se é uma pessoa que você não terá mais contato, é uma pessoa que você conheceu, sei lá, de repente na fila de um banco, ou você teve numa sala de espera, às vezes de consultório médico, isso acontece muito, mas você sabe que você nunca mais vai ver aquela pessoa, o que você vai fazer? Se você tiver a oportunidade, anote o nome dessa pessoa, o telefone, pergunte, olha, você quer que eu continue tendo contato contigo, a gente orando por você, a gente conversando, né? Pergunte, não custa perguntar. Quem sabe você aí faz uma nova amizade, tá? Mas também nada forçado. Se você vê que não é viável, vai parecer outra coisa, então pelo menos o nome, continue orando. A oração tem poder, meus irmãos. Quando você ora por alguém, quando você clama diante de Deus, eu sempre digo o seguinte: feliz é aquele que tem alguém que interceda por ele diante de Deus. Né? Que interceda conforme a palavra diz, intercessão. Porque, olha, é uma bênção, irmãos. É tremendo. Não é? Quando alguém intercede por nós, quando a gente sabe que tem pessoas orando, intercedendo por nós. Então essa pessoa, ela vai ter um intercessor, que é você. E pode ser, sim, que Deus vai fazer uma obra na vida dessa pessoa num outro lugar, com uma outra pessoa. Por exemplo, eu falei, você plantou, mas vai ter outro que vai colher, e esse que colheu, ele vai cuidar dele, ele vai ajudar essa pessoa a crescer, e você está juntando o tesouro no céu. Porque a Bíblia, Jesus Cristo fala, não junteis tesouro aqui na terra, porque a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouros no céu. Abri um parênteses aí para você. Como é que eu interpreto esse texto? O que é que nós podemos ter aqui na terra e que nós podemos juntar no céu? Só nossas obras? Não, irmãos. Nossas obras são aqui na terra. Lá no céu, nós não vamos se preocupar com obras. Mesmo porque não são as nossas obras que nos levam para o céu. Senão nós poderíamos dizer que a salvação é pelas obras. Né? Ou a Marilé está dizendo que o outro pode regar também. Né? A oração sempre vai regar, né? Trazer. Quando a gente ora por alguém, é como se fosse pedindo ao Espírito Santo estar regando, né? Derramando chuva, amolecendo aquela terra seca, aquela terra dura. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando ali. Então, irmãos, voltando lá, o que nós podemos ter aqui na terra que nós podemos levar para o céu? Só tem uma coisa, não é nem a roupa, não é nem... é as almas. Né? Quando você ganha uma alma aqui, quando você consegue falar de Jesus, essa alma se converte, é um tesouro no céu que você depositou. Juntar tesouros no céu. Almas que você evangelizou, que você buscou ganhar. Então, você só vai descobrir certas coisas quando estiver lá no céu mesmo. Tá? Quando você estiver lá, você vai ver talvez alguém que você falou de Jesus e essa pessoa se converteu depois. Então, se essa pessoa disser não desanime, não fique achando que você fez algo de errado, ou que faltou clareza, ou que faltou alguma coisa. Não. Você fez o que você tinha que fazer. As ações que você vai tomar daqui para frente oração, manter o contato, continuar dando testemunho, e eu tenho certeza que uma obra Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Amém? Então, irmãos,
Agora, se a resposta for aquela que a gente espera, o sim, né? Então, voltando lá, né, ao sim dessa pessoa, sim, eu quero o presente da vida eterna, então você vai esclarecer essa decisão, né? É preciso esclarecer um pouco mais o que significa receber o presente da vida eterna, né? Importante você ressaltar isso, olha, transferir sua confiança para Cristo. Você vai parar de confiar em você mesmo, nas suas próprias obras, principalmente se naquela pergunta de diagnóstico essa pessoa respondeu que confia nas obras, você tem que ressaltar esse ponto. Olha, você vai agora confiar só em Jesus. Você não confia mais no que você pode fazer. Você vai receber a Cristo, ele está ressurreto e vivo, ele não está morto. Nós não servimos um Deus morto, um Deus vivo, que quando você vai orar, ele te ouve, ele te responde. Né? Você vai receber Jesus, a Cristo, como seu Salvador, aquele que te salvou dos seus pecados. Receber a Cristo como Senhor, ele agora manda na tua vida, ele agora é o Senhor. Você se tornou servo de Jesus. Né? E arrepender-se, como nós falamos, arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de cosmovisão, metanoia no grego, que significa exatamente isso, né? Mudou a nossa forma de ver o mundo. Como é bom quando Deus muda a nossa mente e nós passamos a ver o mundo sob a ótica de Deus, a ótica da palavra de Deus. Né? Isso é muito bom. Mostrando aqui, eu esqueci de colocar o slide aqui quando estava falando, mas está aí, ó, você tem em casa também isso. Né? Transferir sua confiança para Cristo, receber a Cristo ressurreto e vivo, receber a Cristo como seu Salvador, receber a Cristo como Senhor e arrependimento, que é muito importante. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar outro banner aqui. Feito isso, irmãos, hora de orar. É a hora de orar, você vai orar pela pessoa. A primeira oração é para que essa pessoa, para que Deus abra a mente e o coração dessa pessoa para receber Jesus. Depois você vai orar com ela, né? Ou seja, ela vai repetir, ela precisa confessar com a sua boca, né, que recebe Jesus Cristo. Então você vai conduzi-la numa oração, e eu dei na aula passada uma ideia de como eu faço, mas você pode fazer conforme você achar melhor dentro daquela direção que nós falamos ali, né? Que a pessoa precisa confessar Jesus como Senhor. Se arrepender também significa concordar que Deus está certo e nós estamos errados, né? E depois orar novamente por essa pessoa, agora para que a certeza da vida eterna seja real na vida dela. Pedir ao Senhor que essa pessoa realmente tenha certeza de vida eterna. E terminando a oração, logo imediatamente, terminando a oração, você pega a tua Bíblia, abra no livro de João, no capítulo 6, versículo 47, e você pede para essa pessoa ler, pede para que essa pessoa leia o que está escrito lá. O que está escrito lá é, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha que promessa. Quem é que está dizendo isso? Quem é que disse isso? Jesus, o próprio Senhor Jesus. Então, na certeza de vida eterna, você vai ali mostrar, você vai confirmar na palavra. Veja como a palavra confirma tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, essa pessoa, está vendo o que a Bíblia diz? Você creu, crê, então você tem a vida eterna, você recebeu o presente da vida eterna. E para confirmar isso, você vai refazer logo imediatamente as duas perguntas de diagnóstico, porque esse é o momento que você descobre que essa pessoa realmente compreendeu o que você falou e mudou a perspectiva sobre a vida eterna. Então, você vai pegar aquela pergunta, a primeira pergunta: você tem certeza que se morrer agora vai para o céu? Essa pessoa, se ela responder que sim, olha que maravilha, você já viu ali que teve resultado, porque ela não tinha.
Né? Se você falou do evangelho é porque ela não tinha. Agora diz que tem, opa, então agora Deus realmente falou o coração dela. Né? E a segunda pergunta, qual é a resposta que você daria a Deus se Deus perguntasse por que eu devo deixar você entrar no céu? A primeira pergunta, provavelmente ele respondeu por causa das minhas boas obras. E agora ela responde que não é mais pelas obras, é porque ela creu em Jesus Cristo. Ótimo, olha, mudou a perspectiva. Não é? Isso aconteceu várias vezes, irmãos, isso eu vi na prática. Tá? Eu testifico para você que isso eu vi na prática, mas também vi na prática que essa pessoa ela não respondeu da forma que seria correta. Então, se ela responder de forma correta, é uma alegria, mas se ele continuar respondendo de forma errada, não desanime também. Você fez a sua parte, mas você deve continuar orando para que o Espírito Santo faça o trabalho. E outra, esse trabalho não terminou, irmãos. Não terminou. E aí que nós vamos dar sequência. Por quê? Porque agora nós vamos falar do discipulado. Então, veja que o nosso trabalho não termina com o evangelismo. Tá? Eu vou buscar aqui o outro banner. Tá? O nosso trabalho ele não termina no evangelismo. E essa é a visão da nossa igreja, da PIB, e tem que ser a visão de toda igreja saudável. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Tá? Então, você ganhou essa vida para Jesus, conseguiu chegar no ponto ali ideal, agora o teu trabalho apenas começou. Essa pessoa, você tem que levá-la a ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, nessa conversa você já vai fazer o que nós chamamos de acompanhamento espiritual imediato. Você vai falar com essa pessoa sobre 5 meios de crescimento. Essa pessoa precisa começar a crescer. Né? Fazendo aquela analogia, até a mensagem de hoje do culto entrou nesse aspecto. Uma criança, uma pessoa que não é convertida, a Bíblia diz que ela é morta espiritualmente. Né? E quando ela recebe o Evangelho, a palavra de Deus, ela nasce de novo. É um novo nascimento que João descreve ali no Evangelho, no capítulo 3, Jesus, na conversa dele com Nicodemos. Importa é nascer de novo. Então, uma pessoa nova convertida é um novo nascimento. Nós nos tornamos nova criatura. E nós precisamos passar pelo processo de crescimento. Então, nesse processo de crescimento, nós temos que orientar a pessoa, é o discipulado. Então, primeiro ponto, a Bíblia. Essa pessoa ela precisa ter contato com a Bíblia. Se essa pessoa não tem a Bíblia, você já tem que ter um plano na mão de conseguir uma Bíblia para essa pessoa. Na igreja, acredito que tenha Bíblia para se doar para evangelismo. A gente pode ver isso também futuramente no grupo de discipulado específico para evangelismo. A gente já tem Bíblias disponíveis para distribuir, né? Se não, pelo menos o Novo Testamento. Então, o que você vai ensinar para essa pessoa? Pelo menos ela ler a Bíblia uma vez por dia, um capítulo por dia da Bíblia. E a gente sempre costuma orientar de ler primeiro os evangelhos, né? Que fica mais claro para essa pessoa ela ter um entendimento da palavra de Deus, fica mais claro para ela nós termos se for ler lá Gênesis, se for ler os profetas, fica um pouco difícil para ela entender, né? Vai devagar demais. Devagar, não devagar, tá? É outra palavra. Mas é melhor começar pelos evangelhos. Então você orienta ela a começar pelos evangelhos, pelo Novo Testamento. Mas ela tem que começar a ler a Bíblia. Né?
Então você vai explicar para ela como é importante você ler a Bíblia. Outro ponto importante é a oração. Então você vai ensinar essa pessoa a orar. Mas como eu ensino essa pessoa a orar? Como é que você ora? Como que você tem o hábito de orar? Eu interpreto oração, irmãos, como uma conversa minha íntima com Deus. É uma conversa. Deus está vivo, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Como é que eu converso com qualquer pessoa, não no sentido assim, dizendo que banalizando Deus, não. Que a forma de conversar é como se estivesse conversando com você agora. Estou conversando aqui através dessa transmissão, mas estou conversando pelo menos com 9 pessoas que eu sei que estão aqui na sala. Né? Eu só sei que tenha confirmado aqui a Esther, o Fernando e a Marileia, mas eu sei aqui pelos meus dados aqui que eu tenho 9 pessoas na sala. Então, eu converso com Deus. Eu falo, Deus, estou me sentindo assim hoje, mas eu li na tua palavra hoje que o Senhor faz assim, faz assado. É uma conversa, né? E cada um vai desenvolver isso. Muitas vezes na oração, por a gente ver pessoas na igreja orando, a gente acha que tem que usar palavras difíceis, palavras bonitas, palavras, gastar o português, vamos dizer assim, no popular, né? Porque Deus, ele só entende esse tipo de linguagem. Não, né? Ele não entende só esse tipo de linguagem. Aí o Elton e a Ana deram o ar da graça, legal. A Rejane, tudo bom? Deus abençoe vocês, estamos aqui ligados. Eu não estou só, opa, legal, boa, beleza. Bom saber que eu não estou só. Então, bate um papo com Deus, né? Vamos desmistificar isso para as pessoas, né? A oração, muitas vezes, você não fala nada, você só ali derrama, né, os teus sentimentos, né? Então ensina, né? Seja alguém que vai trazer uma perspectiva desmistificada de que oração só é ouvida se a gente está bem com Deus também. Não, se a gente está se sentindo triste, vamos orar. Outra coisa legal na oração, irmãos, aí vai uma dica, é a oração do Pai Nosso. Jesus falou dessa oração justamente para nos ensinar. Mas veja bem, eu não estou dizendo aqui para você ensinar uma repetição, uma reza, que é só repetição das palavras, como se as próprias palavras, naquelas colocadas ali como Jesus colocou, tivessem poder. Não. Estuda a oração do Pai Nosso na seguinte perspectiva. Como a oração começa? Pai Nosso. Pai. Deus é nosso Pai. Significa o quê? Que eu posso ter intimidade com Ele como Pai. É meu papai. Abba Pai. Então, Pai Nosso. Onde Ele está? No céu. Não é? Olha, o Senhor habita no céu. O Senhor está olhando a gente, né, lá do céu. Santificado seja o teu nome. Está falando de nós louvarmos a Deus, desejarmos que o nome do Senhor seja glorificado. Então, é glorificar a Deus. Não é? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse ver o teu reino, sabe o que significa? É nós temos o desejo de ver o governo de Deus nessa terra, né? O governo de Deus nos corações das pessoas. Porque quando Deus governa o nosso coração, as coisas estão ali alinhadas no seu devido lugar, a gente sente paz, sente segurança, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. São coisas assim que a gente experimenta quando tem intimidade com Deus. Então, Pai Nosso começa com intimidade. Então vai levando a pessoa a pensar, não como uma reza repetitiva, mas no sentido da palavra. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o momento da palavra onde a gente pede sim que o Senhor venha suprir não só a nossa necessidade, mas das pessoas. Né?
perdoa as nossas dívidas, aí vai vir o momento de limpar a nossa alma de nossos pecados, pedir ao Senhor que nos ajude a examinar. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, é o momento de nós também liberarmos perdão, né? Pedir ao Senhor, se o meu coração está amargurado, ou está guardando mágoa de alguém, ou guardando ressentimento, me ajuda a liberar, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. É o momento que a gente pede para Deus nos fortalecer e não nos deixar contaminar com esse mundo. Deus, santifica a minha vida, santifica a minha alma, não me deixe cair em tentação. O inimigo vai tentar, a tentação vai vir. Lembre-se, tentação não é pecado. Pecado é cair nela. Mas veio a tentação, poxa, Deus me dá força para resistir à tentação, né? Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Aí é pedir livramento, sim, porque o inimigo está aí, como um leão ao derredor, procurando alguém para nos tragar, né? Não é o que diz a palavra? O inimigo está aí para querer tragar. Então livra-me do mal, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Muitos, se você for ver algum católico ou alguma outra pessoa rezando, né, o Pai Nosso, ele não fala essa parte, né, mas eu acho importantíssimo, pois teu é o reino, o poder e a glória. Eu estou declarando que Deus é todo poderoso, todo o controle está na mão dele, que toda a suficiência está nele. Eu estou glorificando a Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, porque Deus é eterno. Então a oração é isso, é você confiar. Então ensina para essa pessoa, né, esses princípios. Eu gosto muito de ensinar esse princípio da oração do Pai Nosso, para que não é uma reza mecânica, mas é princípios que nós devemos colocar diante de Deus em oração. Amém? Outro ponto, que é o meio de crescimento, a adoração. O que é a adoração na tua concepção? Né? Muitos pensam que a adoração é aquele estado de êxtase espiritual, onde nós saímos dessa esfera natural. É muito gostoso isso, irmãos. Eu já experimentei várias vezes momentos assim de adoração. Na oração você pode adorar também, tá? Mas a adoração, na minha concepção, e a Bíblia diz que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, né? Então, adorar a Deus só pode ser em espírito, né? O meio, aí que nós vemos a importância de que nós somos espírito, alma e corpo. Corpo, nossa parte material, a alma, a sede das nossas emoções e da nossa personalidade, ou seja, quem nós somos, e o espírito, que é o elemento que nos liga a Deus. A única maneira de você ter comunhão com Deus é através do espírito, do teu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, adorar em espírito é você admirar no teu espírito, você glorificar a Deus pela sua obra. É como se você admirasse, fosse no museu e olhasse ali um quadro bonito, e você ficou ali admirando a obra daquele artista. Você está adorando, em outro sentido, claro, você está adorando, você está contemplando a obra daquele artista. Então, quando você olha para você no espelho, você pode adorar a Deus, porque você está contemplando a obra de Deus, né? Então, quando você adora a Deus, você está se fortalecendo espiritualmente. E, veja bem, adorar a Deus em espírito, os verdadeiros adoradores, e em verdade. Ou seja, não dá para fingir que adora a Deus.
Não dá para você fingir que está adorando ao Senhor. Ou porque você pode até fazer uma situação caricata, né? Você pode representar. Mas Deus sabe no coração da verdade. Então, adorar a Deus significa você abrir o teu coração. É você realmente rasgar o teu coração diante de Deus, falar a verdade para Deus. Quando você fala a verdade para Deus, você está adorando a Deus. Davi, o salmista Davi, no Salmo 51, que é o salmo de penitência, porque Davi tinha pecado e ele ali se penitenciou diante de Deus, ele fala para Deus assim, que Deus, fala no salmo, que Deus ama a sinceridade no íntimo. Deus ama quando você é sincero, quando você fala coisas verdadeiras. Então, não dá para você fingir que está adorando, você tem que adorar em verdade. Irmãos, isso que eu estou falando, você não vai jogar de uma vez na pessoa, mas você vai estar aprendendo, aí você vai explicando. Né? É você falar, adorar a Deus é falar a verdade. Né? É falar a verdade para Deus, fala o que você está sentindo, fala, Deus, eu te amo também, eu te adoro, mas eu estou sentindo isso, fala a verdade. Então você está adorando em espírito e em verdade. Amém? Deixa eu ver aqui. Marileia fazendo um comentário. Legal, Marileia. Fico muito feliz. Você está entendendo o que nós estamos explicando aqui. Legal. Qual é o próximo de crescimento aqui? Entrou mais alguém na sala. Humberto, bom dia. Graça e paz. Deus abençoe. Companheirismo. Congregar. Não é? Então, meus irmãos, eu costumo brincar da seguinte forma, olha, se você é um cristão, você tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, então vira monge, budista e vai lá para o monte e fica sozinho, só meditando, se isolando. Porque para o cristão não dá para viver isolado. Não existe vida cristã no isolamento, meus irmãos. A ideia que surgiu na Idade Média, que surgiram os mosteiros, os lugares de isolamento, que as pessoas que queriam levar uma vida, né, na concepção daquela época, piedosa, só, né, uma vida dedicada a Deus, eles tinham que ir lá para esses conventos e se isolar. Tanto é que os quartos em que eles ficavam chamavam-se celas. Cela mesmo. Cela onde hoje nós sabemos o que é uma cela, onde se prende alguém, onde alguém está preso, isolado. Né? Não é assim a vida cristã. A vida cristã é de nós semeando o companheirismo. O discipulado já fala tudo. Discipulado é andar junto, é ter companheirismo, é congregar. Então, é importante sim você falar para essa pessoa que ela precisa congregar em uma igreja. Pode não ser a PIB. Se você conseguir levar para a PIB, meus irmãos, olha que maravilha. Continuamos amando essa pessoa. Nós não vamos ela estar na casa de Deus, mas o importante é você dizer que ela precisa congregar em algum lugar. Então, na nossa igreja, fala, ó, eu vou nessa igreja, né? Eu gostaria muito que você me acompanhasse, que a gente pudesse estar junto ali. Se estar junto, eu vou poder te acompanhar melhor, eu vou poder te ajudar, a gente vai poder fortalecer junto, né? Então você tem que passar para essa pessoa que é importante ir para a igreja. Não existe cristão isolado, irmãos. Não dá. A Bíblia fala que se isola só busca os seus próprios interesses. Então, o isolamento só vai trazer problemas. Né? Muitas vezes, as pessoas se desviam na fé e começam o desviar na fé por causa de um isolamento. Ele não congrega. Vem a falsa ideia de que não precisa ir na igreja. Né? Não nos enganemos, pois porque estamos passando por esse período de quarentena em que nós estamos
separados, mas juntos virtualmente por causa da tecnologia, graças ao momento, nós temos que, assim que pudermos, voltar a nos congregar, estar junto. Eu estou com muita saudade de estar na igreja, de estar com os irmãos. Isso é verdade, isso é verdadeiro. Então nós não podemos nos enganar achando não só isso, né? Isso aqui é uma ferramenta que eu vejo grandes possibilidades, talvez a gente até utilize ela com mais frequência agora, mas o importante é congregar. Então você vai explicar isso para essa pessoa. E a Bíblia manda congregar. Hebreus 10. Que nós devemos... Outro meio de crescimento. Testemunho. O que é o testemunho? Você pergunta para essa pessoa, olha, qual seria a primeira pessoa que você gostaria de contar que você agora... Né? Pergunta para ela. Sim, qual seria a primeira pessoa que você gostaria que soubesse que você agora tem o presente da vida eterna? Sabe por quê, irmãos? A gente acha que para que uma pessoa possa testemunhar de Jesus, tem que ter um tempo de caminhada grande com Deus, para ter experiência, para crescer, para poder falar de Jesus para os outros. E não é verdade, irmãos. Eu me lembro, se você lembrar de uma passagem na Bíblia, que Deus chega numa cidade e encontra um endemoniado que estava possuído por legiões de demônios, né? Um endemoniado gadareno. E aquele endemoniado, então, ele é liberto. Jesus expulsa dele uma legião, né, que entrou na manada de porcos, e a manada de porcos ela foi e se precipitou no mar, né? Os demônios são tão ruins que nem os porcos queriam mais ficar com eles. Preferiram morrer do que andar com demônio, né? Como é ruim. O homem, depois de liberto, o que ele desejou? Ele desejou andar com Jesus. Ele queria seguir perto de Jesus, junto de Jesus. E o que Jesus responde para ele? Jesus fala, não, você não vai andar comigo. Volta para tua casa e para tua família, volta para tua cidade e conta para as pessoas o que Deus fez por você. E ele morava numa região chamada Decápolis, que significa 10 cidades, era uma região bem populosa. E quando Jesus falou isso para aquele homem, o que Jesus estava querendo? Já o estava comissionando a ser uma testemunha. Ele tinha acabado de ser liberto da sua opressão demoníaca, era uma legião. Veja, Jesus não disse, não, vem andar comigo, aí você vai aprender, aí você vai caminhar, eu vou te ensinar as parábolas, vou te ensinar umas estratégias, aí você vai falar de mim. Não, Jesus falou para ele, olha, vai para a tua terra e conta o que por você. É simples assim. E depois, Jesus, algum tempo depois, volta para aquela região, mesmo aquela região, e ali Jesus encontra um ambiente já propício. Muitas pessoas creram em Jesus pelo testemunho desse homem. Jesus voltou depois lá, depois desse tempo, nesse intervalo, esse homem já tinha testificado do que Jesus fez. E note, a Bíblia fala que aquele homem era muito conhecido pela situação dele, porque ele andava no sepulcro, no cemitério, se automutilando. Era uma pessoa que botava medo nos outros, porque você já viu alguém endemoniado? Às vezes, muitos botam medo. Né? Você vê a situação daquela pessoa. Eu já expulsei demônio de pessoas e que não é uma situação agradável. Então, aquele homem, ele era conhecido, aquele estado deplorável que ele vivia. Agora ele aparece liberto, são, dono de sua consciência, agora novamente, e ele chega e fala,
aconteceu porque eu encontrei Jesus Cristo. Então, o que eu aprendo aqui? Essa pessoa que você ganhou para Jesus, ela já tem que ser estimulada desde o início a testemunhar do que Deus fez para ela. Assim como você. Não importa quanto tempo você tem de convertido. Não importa quanto tempo você tem de contato com a palavra. Você já é uma testemunha que pode ser usada pelo Senhor. Ah, mas pastor, eu ainda não estou muito bem nessa estratégia, querido. Como eu falei, a estratégia, ela te ajuda, e se você estudar ela, você cada vez será uma testemunha mais objetiva e clara. Você vai ter mais clareza, mas não significa que você não está inabilitado, você não está habilitado para ser uma testemunha, não. Se você tem no teu coração certeza de vida eterna, da obra de Jesus na tua vida, de tudo isso que nós estudamos, se você tem certeza, você pode falar de Jesus. Né? Então, o candidato para que possa ser essa mesma estratégia é essa pessoa que você ganhou, é o melhor candidato. Sabe por quê? Porque ela tem muitas pessoas no seu relacionamento que ainda não são salvas, ela tem relacionamento na família, relacionamento no trabalho, na escola, que ela pode falar de Jesus. Eu, com mais de 30 anos já caminhando no Evangelho, o meu círculo de amizade ficou muito restrito na igreja. E muitas vezes é difícil a gente ter relacionamento com pessoas que não são da igreja. Então é mais restrito, mas uma pessoa nova convertida não tem um monte de possibilidade que você pode levá-lo a falar de Jesus e a testemunhar. E você ser o discipulador dessa pessoa, ensinando, você fazendo, ela vai aprender também. Veja que é um círculo virtuoso de crescimento. Essa pessoa recebeu a fé, recebeu a vida eterna, e ela vai aprender a falar para outra pessoa, e ela vai ver as pessoas se convertendo também, e vem aquele gozo, aquela alegria. Olha, está dando fruto, o meu trabalho, Deus está me abençoando, Deus está me usando. Você vai sentir essa alegria, assim como eu estou sentindo essa alegria de poder transmitir isso para você. Então eu digo que não é um círculo vicioso que traz coisas más, é um círculo virtuoso, coisas boas, que traz coisas maravilhosas, que é o reino de Deus. Então veja que é constante, o trabalho é constante. E há possibilidade de crescimento para a igreja, para a nossa comunidade de fé, que é a PIB, e nós queremos fazer isso. Né? Nós queremos chegar nisso. E por último, irmãos, você vai fazer um convite para ela ir na igreja. Então, para participar da igreja dentro daquela visão de companheirismo, de congregar, de testemunhar, são meios de crescimento, por isso nós chamamos de acompanhamento espiritual imediato, onde você vai dando esse toque para essa pessoa, tá? E o mais importante também é você manter contato. Né? Você vai fazer, sei lá, marca uma visita para daqui uma semana, né? A gente marca visitas para que a gente possa acompanhar essa pessoa, marcar um dia de discipulado. Olha, você quer participar de um discipulado? Vamos participar junto. Se é um casal, vamos direcionar. Ou seja, que Deus vai nos dar estratégia, alguma coisa para fazer para essa pessoa, nós vamos fazer, como igreja, como povo de Deus. Então veja, meus irmãos, que nós, com isso, grandes possibilidades, né, de fazer discípulos. Eu queria, para encerrar aqui só a aula de hoje, rapidinho, passar para vocês uma ilustração, não sei se está bem clara aí, né? Se ficou na transmissão, vai ficar bem clara para vocês. Deixa eu pôr aqui. Veja bem, aqui é a igreja. Está vendo lá a igreja? Uma casinha ali em cima, que é a igreja. Tá? A igreja é onde tudo começa. Então aí do lado, indo para o lado direito aí, tá? Da tela, aí você vai ver a introdução, que é a construção. Ela aponta ali a setinha, né? Os passos da introdução passam ali para construção da amizade, né?
Então você vai vendo aí os passos do evangelismo. Então começa na igreja, você como igreja, como povo de Deus. Introdução, construiu amizade. Aí vai ali para a parte do evangelho, né? Os 5 pontos do evangelho. Você conseguiu o entendimento. Depois tem a parte da decisão, onde você vai buscar a decisão. E o acompanhamento espiritual, onde você é os 5 pontos que nós falamos. Onde leva o acompanhamento espiritual? De volta para a igreja. Então você veja, começa na igreja e termina na igreja. Nós temos que fazer esse círculo virtuoso acontecer, né? Começar na igreja, você como pessoa preparada, né? Sendo uma pessoa treinada, uma ferramenta afiada, começou na igreja, começou lá, você recebendo a palavra, saindo para o mundo, conquistando a amizade das pessoas, conquistou a amizade, você falou do evangelho, falando do evangelho, você buscou o entendimento dessa pessoa, a decisão dela, levou, ela tomou a decisão, decidiu, vamos discipular, e esse discipulado, os 5 meses de crescimento, leva para onde? Volta para a igreja. Então, começa na igreja, termina na igreja, e volta de novo o mesmo círculo, o círculo virtuoso, né? Veja como a obra de Deus, ela é maravilhosa, né? Você ganhando almas e você buscando esse crescimento. Meus irmãos, uma das coisas que esse tipo de trabalho traz, de você se envolver em evangelismo, é que você cresce muito espiritualmente. Porque, eu vou te dizer uma coisa, água parada cria bicho, cria contaminação, cria bactéria, cria tudo de ruim. Você vê água parada, é horrível. Agora, um rio, uma água corrente, né, que está correndo, que está em movimento, ela é limpa, ela é transparente, ela sacia a sede, ela traz refrescância. Irmãos, não podemos ser água parada. O Evangelho é esse rio de Deus passando na nossa vida, é passando, né, essa água passando em nós e transbordando de nós e alcançando outras pessoas. E essas pessoas também sendo saciadas, esse rio correndo. E esse rio, irmãos, a fonte dele é Deus. E se é Deus, ele nunca vai cessar. E quando Deus vê que nós estamos frutificando, a Bíblia fala lá em João capítulo 15, que o ramo que produz fruto, o Senhor vem, poda, limpa, para que produza mais fruto. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, maravilhoso o crescimento da obra de Deus. Eu sou apaixonado por esse tema e por viver isso. É você sempre estar crescendo, e você vai ver que o trabalho dos pastores na igreja, em pastorear o rebanho, vai ser muito mais fácil. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em dar testemunho de Jesus e não em ficar criando problema, em ficar criando situações que trazem problema para os pastores, para a igreja. Fica muito mais fácil pastorear o rebanho de Deus. Nós vamos ser solução e não problema, não é? E Deus vai derramar do seu Espírito sobre a tua vida. Eu creio nisso e espero que isso aconteça na tua vida, meu irmão. Que você seja esse multiplicador da graça de Deus para a glória dele, né? Tudo para a glória dele, tudo para a honra dele, né? Ele é o merecedor da glória, da honra, porque é por ele, para ele, por ele são todas as coisas, né? Ninguém deu a ele primeiro e depois recebeu. Todos nós recebemos primeiro de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, né? Vamos orar, porque eu estou até já aqui tocado pelo Espírito Santo, sabendo que Ele é fiel. Amém? Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos pelo gozo do Teu Espírito, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda nessa caminhada difícil, mas sabemos que o Senhor está conosco. Abençoa meus irmãos, Pai, que eles entendam e possam receber essa palavra
esse ensinamento e se dedicar, Pai. Porque cada um precisa se dedicar, Pai. Cada um precisa fazer a sua parte. E eu peço que o Espírito Santo ajude eles a fazer essa parte. Fazer o que é, Senhor, de cada um. Abençoa, Pai. Que nesses dias de confinamento, eles possam estreitar a comunhão contigo a cada dia, em oração, em leitura da tua palavra, e poder testemunhar para as pessoas que Jesus Cristo é vivo, é real, e Ele faz parte integrante nas nossas vidas como Senhor e Salvador. Obrigado pelo presente da vida eterna. Obrigado, Senhor, por ser a nossa alegria. A nossa alegria não está nas coisas desse mundo, nas coisas que são passageiras, mas nossa alegria está em Ti, Senhor. A nossa alegria está em Te servir, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Diz que Deus nos abençoe e que Deus te dê graça. Amém? Que você tenha uma excelente semana. Tendo dúvidas aí, entre em contato pelo WhatsApp. Quem não viu a aula, pode pegar depois lá no canal, vai estar gravado, né? E eu estou com muita saudade de vocês e da igreja. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Tchau para todo mundo aí. Fica na paz do Senhor.